Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se hoje em dia vier alguém falando que é apóstolo de Cristo, isso ou aquilo, é mentiroso, não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Apóstolo foi uma testemunha ocular de Cristo Jesus, ou seja, hoje não existe mais. Eu queria falar sobre a salvação por graça, somente pela fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. A gente vê hoje no meio da cristandade, quando eu falo cristandade, eu falo terreno grande, que a cristandade existe tanto cristão genuíno quanto cristão falso, existe tanto trigo quanto joio. Então a cristandade é a casa grande, é o terreno grande, tem tanto os verdadeiros quanto os falsos. Estejam eles em seitas denominacionais ou estejam eles congregados somente no nome do Senhor, não importa. Quando eu falo denominação, eu estou incluindo também o cristão genuíno e o cristão professo, porque não dá para saber quem é quem. Mas todo tempo a gente vê que o apóstolo Paulo, a defesa dele era do evangelho. Ele trabalhava em prol da verdade do evangelho. Em Gálatas a gente consegue perceber nitidamente que ele fala que eles estavam decaindo da fé para obras. E a gente vê muito isso hoje, só que hoje é o contrário. A cristandade, a casa grande, ela cresceu mais do que o corpo de Cristo. E hoje em dia a gente consegue ver que a maioria dos que se dizem cristãos, sendo que tem alguns verdadeiros no meio deles, não tem certeza da sua salvação, acham que tem que fazer algo para receber ou que tem que fazer algo para manter a salvação. E em todo tempo isso é um engano, é um erro ensinado, que a gente tem que fazer algo para ser salvo. Porque se a gente precisa fazer algo para ser salvo, já não é mais graça, como disse o apóstolo Paulo. Porque se você tem que fazer obras, já não é mais graça. Graça, é favor imerecido, é a misericórdia de Deus. Então, saiba disso, que quem crê em Jesus, como está escrito, tem a vida eterna. Tem. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não pode entrar em condenação. Já passou da morte para a vida. E também saiba que Jesus também fala que quem for ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então, é a certeza que você não pode perder a salvação. Ele fala mais que o Pai que mais deu é maior que todos. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Jesus, da mão do Pai. Então, tenha certeza da sua salvação por graça, pelo favor imerecido. Creia que Jesus Cristo morreu no seu lugar. E justamente agora que ele morreu no seu lugar, ele ressuscitou para dar prova da garantia que Deus aceitou esse sacrifício maravilhoso, perfeito. Ou seja, você já está ressuscitado com Cristo Jesus. Então você tem a vida eterna e só falta ou você perder esse corpo de carne através de morte, ou natural, ou morte que tanto que seja, ou a volta de Cristo, acontecer o arrebatamento e Cristo levar a sua igreja. Quem tem a vida eterna, entendeu? Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não, mas eu pode perder. Não creiam nos mentirosos. Esses são inimigos da cruz de Cristo. Falam que a cruz de Cristo é vã, é pouca coisa para só a cruz de Cristo te salvar. Mas a palavra de Deus fala bem claro: quem crê tem a vida eterna. E Jesus fala que de maneira nenhuma ele lançará um fora. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão, da mão do Pai. Ou seja, tenha a certeza da salvação e tenha certeza de que não pode perder. Tudo bem? Tá bom? Creia somente em Cristo Jesus. Não creia nos mentirosos, nos falsos profetas que existem no meio da cristandade, o qual Paulo arrumou muita contenda, era muito perseguido pelos falsos irmãos da igreja. Em Atos a gente consegue ver nitidamente que ele era perseguido
ele teve que ir numa assembleia lá em Jerusalém, expor o evangelho que ele estava pregando para os gentios. E graças a Deus mostra ali naquela passagem que todos os apóstolos concordavam com aquele evangelho que Paulo pregava. Eles criam que era somente por graça que eles lançavam, assim como nós também, que somos gentis. Isso concorda todo o evangelho, as cartas. A gente vê em Romanos que tudo é por fé. Criou Abraão a Deus e isso foi lhe imputado como fé. Em Gálatas também está isso, criou Abraão a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, toda vez que a gente escuta falando que alguém é justo na Bíblia, certamente é porque ela fez obras boas, não é isso? Não é pelas obras que ela é justa. Não existe nenhum justo. A palavra de Deus fala bem claro sobre isso. Não existe um justo sequer, nenhum sequer, ninguém busca Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus Cristo apaga os nossos pecados. Somente creia nele e tenha a vida eterna agora, já. Creia em Jesus Cristo e tenha a vida eterna, pois a palavra de Deus já diz: quem crê nele não é condenado, já passou da morte para a vida, não entrará em juízo. Ou seja, alguém falar para você que você pode perder a salvação, que você tem que fazer alguma coisa para receber a salvação, essa pessoa é anátema, como Paulo já predizia lá em Gálatas. Anátema quer dizer o quê? Uma pessoa maldita, um evangelho maldito, um evangelho falso. Tudo bem? Creia somente em Cristo Jesus como seu Salvador. Amém.